você tem entregue a sua vida para Jesus, não significa que você nunca vai ter que lidar com dificuldades. O povo já era povo de Deus no Egito. Egito é uma tipologia de mundo. O povo já era povo de Deus no mundo, vivendo como escravos. E um dia Deus levantou um homem chamado Moisés, que tinha cabeça de príncipe, mentalidade de príncipe, de reino. E ele teve um tempo com Moisés no deserto, e ele mentoreou Moisés para que Moisés voltasse lá e libertasse o seu povo. O plano de salvação, ele é gigantesco. Eu podia falar aqui sobre a universalidade da graça, mas eu teria que falar sobre a universalidade do pecado. E a ideia central de Deus é que todos fossem salvos. A Bíblia diz que todos pecaram em Adão, mas todos podem ser justificados em Jesus também. Eu quero que você se conecte comigo, preste bastante atenção, porque eu tenho uma palavra que pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo das coisas da sua casa, e uma palavra poderosa, que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz. Quando nós falamos de cruz, nós logo pensamos naquela ferramenta, naquele instrumento de penalidade, que Jesus foi morto nele. Mas a cruz é um símbolo de morte. A cruz é um símbolo de morte. E as pessoas no Egito, elas tiveram que conviver com este ambiente de morte. Eu estive num ambiente como este ontem, um ambiente que tinha morte. É estranho, é uma atmosfera um pouco estranha. Tem um ambiente, uma atmosfera, uma presença diferente. E naquele ambiente eu disse para aquelas pessoas que a Bíblia diz que na casa onde há luto há mais sabedoria, porque todos pensam no final da vida. Mas nós não precisamos apenas de pensar no final, nós podemos pensar no começo. A questão é que muitas vezes o começo e o final, eles têm muitas coisas que são similares. Deixa eu te dar um exemplo. Moisés tirou o povo do Egito e ele conduziu o povo até o deserto. Eles tiveram que passar por um mar. Lá eles estavam saindo de uma atmosfera e automaticamente entrando em uma atmosfera. Ou seja, estava acontecendo uma travessia ou uma passagem naquele momento. Quando eu falo de passagem, você pensa em alguma coisa que você precisa de utilizar para você usar como pagamento de um transporte ou um ticket, né? Você precisa de uma passagem para você ir daqui para São Paulo de ônibus, por exemplo. Se eu fosse falar deste aspecto, eu ia te dizer que Jesus pagou a nossa passagem para nos transicionar de onde estávamos para onde nós devemos ir. Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Se eu estiver sendo muito profundo, você vai precisar de se conectar muito, porque hoje é um dia de celebração. O que eu estou te dizendo é que eles passaram por um momento de transição. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos passando por uma transição, ponto de inflexão, como nunca antes. E a melhor época para se estar vivo na terra é esta época. O melhor momento para se estar vivo é este momento. Algumas pessoas estão em pânico. Algumas pessoas, elas nasceram em um ambiente que tudo era já favorecido. Mas nós que somos de um pouco tempo atrás, nós podemos celebrar porque nós já passamos por outros pontos de inflexão na terra, ou outros pontos de passagem, ou outros momentos de travessia. E a vida é feita disso, irmãos. A vida é feita de travessias ou passagens. Quando você começa a sua primeira infância, você vai para a sua escola. Eu lembro da minha filha Olivia, quando ela foi para a escola a primeira vez, ela não queria muito entrar, daqui a pouco ela não queria mais sair da escola porque ela amava. Em Israel, o adolescente com 12 ou 13 anos passa por uma passagem, um rito de passagem, porque depois que você passa, nunca mais você pode voltar. Depois que você atravessa certos ambientes da vida, certos limites da vida, você nunca mais pode voltar. Eu digo isso mentalmente, emocionalmente. Algumas pessoas casam, entram na atmosfera do casamento, mas elas não transicionaram mentalmente. Algumas pessoas passam de não salvos para salvos, mas elas não transicionaram na mente. É aquilo que algumas pessoas dizem, que é muito mais fácil você tirar a pessoa do Egito do que tirar o Egito da pessoa. O que eu estou te dizendo aqui agora é que este tempo, esta época que nós estamos vivendo, que uma pandemia está em evidência, isso é a menor da situação que está acontecendo. Tem uma transição global. Deus está conspirando, os céus estão conspirando a nosso respeito, a nosso favor esses dias. E se você compreender isso, você vai passar por isso muito melhor. Você vai transicionar de forma muito mais suave, de forma mais feliz, porque nós já sabemos o que nos espera do lado de lá. Nós já sabemos
Por que Deus fechou o Mar Vermelho? Não foi apenas para matar Faraó e seu exército, foi para impedir com que aquelas pessoas que tinham passado para o lado de lá não pudessem voltar para o lado de cá. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a voltar para a vida antiga, a voltar para uma mentalidade antiga. Deixa-me te dizer uma coisa: hoje não é mais ontem, você precisa compreender isso. Hoje não é mais o sábado de aleluia, hoje é o domingo da ressurreição. Hoje não é mais a sexta-feira da dor, hoje é o domingo da ressurreição. Algumas pessoas ainda estão lá quando deviam estar aqui. E se você não entende essa transição, essa passagem, a oportunidade do novo, e muitas vezes o novo assusta. Por quê? Porque quando o salmista diz assim: você é bendito na saída e você é bendito na entrada. Você será abençoado na saída, mas você também é abençoado na entrada. Ele não estava dizendo necessariamente de você sair de um ponto e entrar em outro. Ele estava dizendo que você é bendito quando você sai do ventre da sua mãe, e você será bendito ainda quando você entrar num túmulo, porque ali não é o final, ali é um novo começo. Amém? Quando estão comigo aqui, falam amém. Você vai ser abençoado ao nascer e ao morrer, ou seja, você vai viver uma vida abençoada. De alfa a ômega, ele é, irmãos, ele é o de alfa a ômega. Eu disse que semana passada que ele é o roteiro das nossas vidas. Ele já escreveu tudo. Se você entende esse princípio de que você é abençoado desde o parto até a hora do seu sepultamento, porque existe um ambiente de obscuridade, escuridão dentro do ventre, e existe um ambiente de obscuridade, escuridão dentro do túmulo. A questão é que não termina no túmulo, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A questão é que existe um pânico quando você sai, e existe um pânico quando você entra. Por que eu estou falando disso no dia da ressurreição? Porque só ressuscita quem morreu. Só pode receber coroa quem passou pela cruz. Só pode receber coroa quem passa por um momento de cruzes. O que nós não gostamos é de vivenciar momentos difíceis. Eu comecei essa palavra dizendo que você nunca recebeu como garantia, principalmente depois que você entregou a vida para Jesus, que você não ia passar por dores, dificuldades, momentos difíceis. Nós nunca fomos prometidos disso, mas a Bíblia diz que no mundo você vai ter aflições, mas você tem que ter bom ânimo. Se tem um ânimo bom, é porque tem um ânimo ruim também. Jesus disse: tem de bom ânimo, você tem que ter um ânimo bom. A Bíblia diz assim: meus irmãos, tem de grande alegria quando você passar por muitas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança vai providenciar paciência. A paciência vai gerar experiência. Muitas pessoas, elas querem experiência sem passar por tribulação. É imprescindível que você seja afligido para que você amadureça. É necessário que nós passamos por dificuldades para que nós nos tornamos pessoas mais fortes. Mas sabe o que acontece? Formou-se uma geração de pessoas que querem coroa sem cruz, e a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, porque não tem coroa sem cruz. Você que está na sua casa aí achando que a vida é difícil, lembra da cruz de Cristo Jesus. Lembrai-vos da cruz. Existe uma mensagem clara: lembre da cruz. Eu posso falar da cruz de três aspectos essa noite. A primeira é a simbologia histórica. O primeiro ponto que eu posso falar sobre cruz essa noite, ele é muito prático, mas ele é a importância histórica da cruz. Conecte-se comigo, por favor. Eu estou falando de cruz. Eu estou falando de cruz. O povo foi liberto do Egito. Eles tiveram que transicionar de um ponto de privações e de escravidão para um ponto de liberdade, de excelência, de paz. Mas eles tiveram que passar por um momento de transição, um ponto de inflexão. E aquele primeiro batismo no Mar Vermelho, ele nos conecta com o último batismo, que foi quando Jesus passou pelo túmulo, porque batismo é morte. O batismo é morte. A Bíblia faz essa conexão aqui. E quando nós tiramos a cruz do peito, nós arrancamos ela do nosso coração. Os protestantes arrancaram a cruz do peito e, consequentemente, eles arrancaram ela do coração também. Nós precisamos de viver cantando: eu amo a mensagem da cruz.
e até morrer eu vou proclamar. Por quê? Porque sem cruz não existe coroa. Você só vai ser coroado se você for crucificado. Por que Jesus tem direito de uma coroa? Porque ele foi crucificado. E se você é crucificado, você merece uma coroa a partir disso. O mundo diz que no pain, no gain. Sem perda, sem dor, não ganho. Eu digo que sem cruz, não coroa. No cross, no crown. Se você quer coroa, você precisa passar pela experiência da cruz, mas você nunca vai passar pela experiência da cruz se você não entende a importância e relevância histórica da cruz. É o que eu lembro todos os dias, é o que me mantém vivo, é o que me faz passar por momentos difíceis, porque muitas vezes nós nos sentimos muito fracos, muito sofridos, nós nos sentimos a pior pessoa da terra. Ó céus, ó vida, que dificuldade que é essa, passar uns dias dentro de casa com 200 megas de internet, com Häagen-Dazs na geladeira, que isso, com uma televisão de 58 polegadas na sala, fica em casa, e algumas pessoas estão sofrendo, e elas estão passando mal porque elas se sentem privadas de alguma coisa. Você não sabe o que é ser privado, querido, de ter comida na sua casa. Você não sabe o que é ser privado de ter energia elétrica na casa. Você não sabe o que é ser privado de poder ir e vir porque você está preso num presídio. Você não sabe o que é ser privado de sair porque você está camado numa cama. E essa geração de vidro que quebra muito fácil, ela fica deprimida fácil. Sabe por quê? Porque ela esquece da importância e da relevância histórica da cruz de Jesus. Porque Jesus sofreu por nossos pecados. Jesus morreu. Tem alguém aqui essa noite? Eu me ajudo aí, porque o pessoal de casa está mais animado que vocês. Eu estou dizendo que se você lembrar da significância e relevância da cruz, você vai enfrentar as dificuldades da vida com muito mais afinco, com muito mais vigor, com muito mais força. Sabe por quê, irmão? Porque nenhuma aflição deste tempo se compara com a glória que vai ser manifestada. Sabe por causa de quê? Por causa de que Jesus venceu a cruz do Calvário. Era para ter uma igreja mais animada, mais avivada, mais desperta. Era para nós estarmos agora ministrando essa palavra por aí, ao invés de estarmos escondidos dentro de casa. Porque se Jesus pode vencer a morte, ele pode vencer qualquer vírus, inclusive o coronavírus. Não é de hoje, irmãos, que tem vírus por aí. Não é de hoje que tem problemas por aí. Você sabe quantas pessoas estão se matando ultimamente? Você sabe quantas pessoas estão usando droga exatamente agora? Você sabe quantas pessoas estão exatamente passando por um processo de divórcio agora? Você sabe quantas pessoas estão sozinhas em leitos de hospitais, sem nenhuma visita agora, esperando um crente que crê, que lembra da relevância e da importância histórica da cruz? Dizer para essa pessoa: a salvação em Jesus Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde detê-lo, mas nós esquecemos de lembrar daquilo que precisamos de lembrar e acabamos lembrando daquilo que era para a gente esquecer. Lembrai-vos da cruz de Cristo. Lembrai-vos da cruz. Você não precisa botar uma cruz enorme na sua casa, mas aqui na igreja, nesse auditório da Boas Novas, e nós falamos assim todos, a primeira experiência que você tem quando você entra é com a cruz. Um dia uma moça me abordou na porta e falou assim: pastor, essa igreja tem revelação? Eu falei: claro que tem uma para você agora. Ela falou assim: eu quero, eu recebo. Ela entrou pelo auditório, aí eu fui, parei com ela de frente para a cruz que tem nossa entrada ali, e disse para ela assim: fecha os olhos. Ela fechou os olhos. Aí eu disse: quando eu botar até 3, você abre, vai ter uma revelação na sua frente. Eu acendi a luz da cruz, porque tem um LED lá. Eu falei: 1, 2, 3. Quando ela abriu os olhos, ela deu de cara na cruz. Eu falei: esta é a maior revelação de todos os tempos. Jesus venceu a cruz. A cruz está vazia. Se Jesus venceu a cruz, irmão, ele pode vencer a depressão, ele pode vencer o luto, ele pode vencer a doença, ele pode vencer o corona, ele pode vencer a sua crise financeira, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por seus machucados nós fomos sarados. Lembra da cruz aí agora, querido? Lembra da cruz de Jesus? Talvez você está preocupado com um monte de coisa que não precisa, porque você simplesmente esqueceu do sacrifício da cruz. Lembra da cruz? A gente cantava: sim, eu amo a mensagem da cruz. Esse pastor gosta de cantar, né? Quando eu conheci o El, eu dei minha voz de presente para ele, eu fiquei sem. O que restou, eu acabei dando para a Mari. Mas ninguém pode calar minha voz, irmãos. Mas eu
não seja um bom cantor, mas eu sou um ótimo adorador. Talvez você não seja um grande cantor como eu, mas você é um grande adorador. Então eu queria te convidar a adorar. Cadê o batera, o drummer? Faz um efeito lá, adora comigo, príncipe. Vamos cantar isso, irmãos? Se você sabe, amém. Se você não sabe, canta as vogais, pelo menos igual a minha mãe. Se você não sabe a música, vai nas vogais do final. Amém ou não? Levante as duas mãos aos céus aí onde você estiver. Eu estou te lembrando que Jesus ficou assim, para hoje a gente poder ficar assim, irmão. Jesus ficou assim, querido, lá no madeiro, estressado. Você sabe o que segurou ele lá? Não foram os pregos, foi a sua imagem na frente dele hoje aqui. Ele viu você, querido. Ele falou assim: vai valer a pena, vai valer a pena. Para hoje nós podemos cantar de mãos levantadas. Raise your hands. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É isso aí, vamos lá. Quero morrer. Diga, levarei eu também minha cruz. Jesus já sofreu, Jesus foi violentado, ele foi ferido por nossas transgressões, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Você pode viver em paz porque Jesus, ele passou pela experiência da cruz. Então meu primeiro ponto é esse: lembrai-vos da cruz. Não esqueça, não. Se você tirou do peito, não tire do seu coração. Se você tirou ela do peito, se você não tem um crucifixo, não tem problema, mas nunca tire a cruz do seu coração, porque essa é a mensagem mais poderosa que existe. É a mensagem da cruz. A segunda é uma conexão pessoal. Fala comigo, conexão pessoal. É bonito demais, porque o apóstolo Paulo ele faz uma ligação entre nós e a experiência de Jesus na cruz. Está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 4 assim: portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Fala comigo, uma nova vida. Aqui diz que como Cristo foi crucificado, nós também fomos. O apóstolo Paulo faz essa conexão entre a nossa vida com a vida de Jesus, ou a nossa morte com a morte de Jesus, ou a nossa experiência com a experiência de Jesus.
A questão, querido, é que muitas vezes você não entende que a cruz é uma opção diária que nós precisamos de tomar. É uma decisão diária que nós precisamos de tomar. Jesus disse: vinde a mim, vinde após mim, e tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, aí você pode me seguir. Muitas vezes nós não entendemos que algumas coisas que nós temos que lidar, que nós ainda teremos que lidar, são para nos melhorar, porque a cruz é para matar aquilo que não deve ficar vivo, a nossa carne. A cruz é para nos matar. Eu falei semana passada que o Evangelho de João Batista diz que você tem que diminuir para que Jesus cresça, mas o Evangelho de Jesus é que você morra para que Ele viva. Ou seja, você precisa passar pela experiência da cruz para que você morra e Cristo viva. Amém ou não, irmãos? Quantos estão comigo? Falam amém. Amém. E muitas vezes a cruz é a pessoa que dorme do lado de você todas as noites. Alguém disse: meu Deus, não olha para ele aí do lado da cara não, porque você pode denunciar. Muitas vezes a cruz é o seu emprego. Muitas vezes a cruz é um problema de saúde. Muitas vezes a cruz é a pessoa que assenta do seu lado no auditório da igreja. Muitas vezes a cruz é o seu filho que te dá o maior problema. E você muitas vezes pensa como Jesus assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a oração não terminou aí. Você tem que terminar dizendo assim: contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Glória a Deus. Quantos de nós aqui, além de mim, quantos de vocês além de mim têm cruzes? Tem carregado cruzes? Deixa eu ver sua mão. Não é para te matar, querido, é para te promover. Diga comigo: essa cruz não é para me matar, é para me promover. Porque se não fossem as cruzes da vida, nós seríamos pessoas arrogantes. Se não fossem as cruzes da vida, nós seríamos pessoas independentes umas das outras. Se não fossem as cruzes da vida, nós nem oraríamos mais. Nós nem viríamos à igreja se não fosse as cruzes que nós lidamos com elas. E algumas pessoas, elas acham que podem viver sem cruzes, mas sem cruz não tem coroa. Você tem que ter uma conexão pessoal com a cruz, sabe? Tem gente que não pode receber 30 reais de salário, de aumento de salário, que ela já começa a cumprimentar com 3 dedos assim: pastora, reclamar assim, ó, paz e graça. Tem gente, querido, que estão tão ocupados com a coisa da vida, que eles esqueceram um alerta que a Bíblia diz assim: sejam sóbrios, tomem cuidado, não apenas com a bebedeira ou com glutonaria, mas os cuidados da vida podem fazer com que você seja pego de surpresa naquele grande dia, porque muitas vezes nós nos acostumamos tanto com uma vida boa, irmãos, que nós esquecemos da vida eterna. Muitas vezes nós nos acostumamos tanto com uma vida boa, que nós esquecemos de que existe uma vida eterna. Entrou uma jovem na igreja ontem, eu disse para ela assim: segura esse cabo por favor. E ela segurou o cabo. Eu disse para ela: está vendo a ponta desse cabo? Ela falou sim. Eu falei: segura essa ponta desse cabo. Ela segurou a ponta do cabo. Aí de repente eu disse para ela: imagina que esse cabo está saindo aqui desse auditório, está indo lá no final do Brasil, lá no sul, e depois ele percorre por todo o norte até chegar em Manaus. E de Manaus ele vai para a América do Norte, passa pela Ásia, vai para a Europa, e ele sai da Terra, dá volta em todos os planetas que existem e nunca mais acaba esse cabo. Ela falou assim: hã? Eu falei: é isso mesmo, imaginou? Ela falou: imaginei. Eu falei: a sua vida aqui na Terra é a pontinha desse cabo, a eternidade é todo o resto. Eu disse para ela: muitas vezes você está preocupada com isso e está esquecendo com tudo isso. Então está na hora de nós começarmos a agradecer a Deus, querido, pelas cruzes que nós temos carregado, porque aquilo que não mata não engorda não, fica tranquilo. Aquilo que não mata nos faz mais forte. Um dia você vai voltar naquele antigo emprego e vai falar assim: muito obrigado que você me mandou embora, porque hoje eu tenho um emprego de verdade. Ou eu me tornei um empresário, inclusive eu trouxe uma oferta aqui para te abençoar. Ó, antigo emprego. Alguém recebe em nome de Jesus? Alguém recebe que um dia talvez você voltar no antigo, do ex, aquela pessoa que sambou no seu coração vai dizer assim: obrigado porque você terminou comigo aquela vez e acabou com a minha alma, com o meu coração. A pessoa vai assim: por quê? Você vai falar: é porque eu encontrei o amor da minha vida e eu encontrei uma pessoa que cuida de mim de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não, irmão? Um dia você vai voltar no antigo líder que acabou com
seu ministério e seu chamado foi um líder abusivo, você fala assim, obrigado. Ele vai falar assim, como assim? Você fala assim, é porque hoje eu congrego numa igreja que prega um evangelho verdadeiro, eu tenho um líder de verdade, que me ativa da forma apostólica que deve ser ativada. Você pode dizer amém por isso? Amém ou não, irmãos? Levanta a mão direita, em nome de Jesus. O seu futuro vai ser tão grande que o seu passado vai ter vergonha de aparecer lá. Amém ou não, querido? Eu vou repetir isso aqui. Pode aplaudir em nome de Jesus. Deixa eu repetir. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida aqui. Eu profetizo em nome de Jesus. Aumenta o pé para ficar mais bonito, príncipe. Deixa eu profetizar. Tem uma presença de Deus aqui, amém ou não? Tem uma presença de Deus na sua casa aí também. Levanta a mão onde você estiver, por favor. Eu estou profetizando agora que o seu futuro, por causa das suas experiências com a cruz ou com as cruzes, por causa das dores, por causa dos machucados, das feridas que a vida tem te proporcionado, o seu futuro vai ser tão grande que o seu passado vai ter vergonha de aparecer, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Todos os dias nós estamos sendo melhorados. Sabe para quê, irmãos? Para que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Nós seremos iguaizinhos a Ele quando virmos como Ele é. Mas enquanto passamos aqui nessa terra, nós estamos sendo melhorados. O diabo planejou para o mal, mas Deus planejou para o bem. Talvez você não saiba, mas os irmãos de José jogaram ele no buraco e ele caiu assentado no trono. Talvez os seus inimigos não estão entendendo que as perseguições estão te dando uma direção em destino daquilo que Deus preparou para você, porque se não fossem as perseguições, você estava sentado, você estava vivendo um marasmo. Se não fosse a dor, você nem oraria mais. Se não fosse as cruzes, se não fosse a crise, você não seria promovido. Então recebe em nome de Jesus Cristo. O seu futuro será tão grandioso que nós estamos prestes a ter as nossas melhores experiências. Querido, não se preocupe com o corona, se preocupe com a coroa que você está prestes a receber, porque não despreze a sua cruz, como disse o poeta. Ela tem a sua medida, Deus me planejou, e logo logo você vai trocar ela por uma coroa, em nome de Jesus, e você vai dizer assim: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você vai dizer assim: Tetelestai, está consumado, porque foi isso que Jesus disse. Ele não entregou apenas a sua vida, ele entregou a cruz, para que ele recebesse uma coroa de glória. Vamos adorar um minutinho. Feche seus olhos aí. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque as aflições desse tempo não se comparam com a glória que vai ser manifesta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar força, Pai. Como pode, Deus, alguém sepultar um irmão, uma irmã de manhã e à noite lá na igreja, Senhor? Deus, isso é maravilhoso demais, Pai. Como pode, Deus, alguém, Pai, estar passando dificuldade na casa de manhã e à noite levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor, até que o Senhor tem me ajudado. Irmãos, eu já contei essa experiência aqui. Eu sempre vou contar. Eu gosto de falar coisas das pessoas, porque quando eu falo coisa pessoal, tem gente que duvida. Na nossa igreja tinha uma pastora linda, está com o Senhor uma hora dessa. Um dia ela ligou para o meu pai à tarde, 3 horas da tarde, ela falou assim: pastor, corre aqui em casa. Ele falou: o que foi? Isso era uma quarta-feira. Já já eu vou falar da sexta, mas isso era uma quarta. Não se esqueça da importância histórica, relevante da cruz. Não se esqueça que você tem que ter uma conexão pessoal. Eu estou aqui agora, na conexão pessoal ainda. Não tira meu pé de não, príncipe. Não tira meu pé de não. Preciso do pé. Pede a um irmão que trabalha ali na mesa, irmãos. Deixa eu te falar algo. Meu pai atendeu o telefone. A pastora falou: pastor, corre aqui. Ele falou: o que está acontecendo? Minha casa está pegando fogo. E a casa dela toda queimou. Não sobrou uma peça de roupa, não sobrou uma panela, uma colher, um garfo, não sobrou nada. A defesa civil foi lá e falou assim: tem que derrubar. E quando meu pai chegou lá, eu devia ter chamado o bombeiro antes de ligar para o pastor, mas tem gente que ainda crê que tem homens de Deus aqui na terra, irmãos. Amém ou não? Antes de você fazer qualquer coisa, sabe o que eu quero te ensinar? Ore. Amém ou não? Amém. Antes de você fazer qualquer coisa, ore. Porque a oração certa é a que foi feita. Uma oração tem mais poder do que qualquer ação, independente de qualquer coisa, independente das minhas dificuldades, das minhas lutas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito.
que Deus está sentado no trono do céu e Ele não perdeu nada de controle. Então, se você tem lidado com uma cruz aí, querido, dá um beijo nela, porque já já ela vai ser transformada numa coroa de glória. Amém ou não? Amém ou não? E para a gente terminar, não vê ninguém nessa igreja hoje? Aleluia! E para a gente terminar, eu quero te falar de algo que é muito importante também. É o poder da ressurreição. Existe um poder na ressurreição. Resurrection power. Diga comigo. Resurrection power. Existe um poder na ressurreição, irmãos. Porque se dessa forma fomos unidos a Ele, semelhante à sua morte, certamente seremos também semelhantes na sua ressurreição. Está lá no versículo 5 do capítulo 6 do livro de Romanos. Se nós fomos semelhantes a Ele na morte, nós também seremos semelhantes a Ele na ressurreição. O problema é que muitas pessoas se acostumam com o clima de sexta-feira. Tem gente que está numa sexta-feira eterna em algumas áreas da vida. Passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, passa sexta, passa sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E para você sempre é sexta-feira, porque foi um dia terrível a sexta-feira. Começou 3 da tarde, irmãos. A terra ficou escura. Deus teve que virar o rosto, não para ver seu filho, não para não ver seu filho, mas para não ver tanto pecado, tanta tristeza. A Bíblia fala que ficou escuro. Talvez você esteja passando por um momento de escuridão nesses dias, mas eu quero te lembrar o que eu disse no começo: você é abençoado na saída e você já é abençoado na entrada. Nós estamos saindo de um tempo e nós estamos para entrar em um novo tempo, porque nunca mais vai ser como era antes. Se acostume com um novo normal. Eu disse aqui quarta-feira, Deus tem algo novo para as nossas vidas. E todos nós vamos passar por uma experiência de ressurreição. Fica de pé no seu lugar, por favor. Talvez tenha algumas áreas da sua vida que estão mortas exatamente agora. E por causa da experiência da morte, eu quero te dizer que você vai ter a experiência da ressurreição. Não é mais sexta, irmãos, hoje é domingo. Eu ouvi alguém dizendo, eu achei muito interessante, que na sexta, por volta de 3 da tarde, Jesus morreu. Era uma sexta-feira triste. Ali soou como se a morte tivesse vencido o amor. E não é diferente desde o livro de Gênesis, porque quando Caim matou Abel, parecia que a morte era mais forte. Foi assim ao longo do Velho Testamento inteiro. E quando Jesus morreu, parecia que o amor foi vencido pela morte. Talvez existia tanta tristeza naquele ambiente, mas os céus estavam se movendo a respeito da terra. Sexta-feira, 3 da tarde, Jesus morreu. E os céus começaram a contar até 3. Foi isso que eu ouvi. Eu achei tão lindo, irmãos, porque os céus começaram a contar até 3. Você pode contar de 1 até 3 aí onde você está agora? 1, 2, 2, 3. Não está muito longe, porque a contagem já começou lá no céu. Aleluia. Você vai ter a experiência da ressurreição, porque começou uma contagem lá, cara. E nós estamos prestes a chegar no 3. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. Cristo
se abrir.